Silvia, eu queria te dar um feedback do que aconteceu nesse final de semana, que eu acho que é importante. Primeiro, eu quero te parabenizar pela carreira brilhante que foi construída na CEMIG. Alguém que chegou como leiturista, chegou a ser superintendente, veio lá de Montes Claros, não estou enganado, né? Mas o feedback que eu recebi nesse final de semana, em relação à sua pessoa, que inclusive muita gente entrou nas minhas redes sociais, no privado, para dizer que a senhora é uma das pessoas mais éticas da CEMIG. Para dizer que a senhora tem uma carreira brilhante, inclusive na defesa da mulher na CEMIG. Para dizer que a senhora é uma pessoa do bem. E como uma pessoa do bem, diga de passagem, muito religiosa, que foi a informação que eu recebi, não foram 5 mensagens não, tá, Silvio? Foram mais de 30 mensagens de servidores de carreira da CEMIG que esperam muito do seu depoimento nessa tarde. Então, eu acho que é importante esse feedback para que uma mãe, uma servidora de carreira, alguém que construiu uma história tão bonita, tenha aqui a convicção do quanto se espera os seus colegas de trabalho, do quanto esperam a verdade nessa tarde. Minha primeira pergunta, presidente, a partir do seu currículo, da sua vasta experiência nas áreas de auditoria, passagens pelo Conselho de Ética, Compliance, pode-se dizer que esses tipos de condutas são compatíveis e aceitáveis na gestão da maior distribuidora da América Latina? Quando eu digo esse tipo de conduta, a pergunta anterior do deputado Sávio Souza Cruz, de empresas atuando na CEMIG sem contrato estabelecido, sem contrato assinado. A atuação na empresa sem contrato assinado é uma prática indesejável pelos próprios procedimentos internos da companhia. Fale para nós, e quem está nos assistindo, para os membros dessa CPI, se essas condutas guardam relação com os valores éticos e morais da empresa, inclusive a partir do estatuto interno da CEMIG. Toda e qualquer contratação, né, a gente tem normas internas que prevêem todo o rito para a contratação, e essas normas têm que ser devidamente obedecidas, têm que ser devidamente seguidas, né? Se a senhora puder falar mais perto do microfone, desculpa, por favor. Eu estou ouvindo bem, mas é só para quem está nos assistindo pela TV Assembleia também compreender. A depoente sabia da movimentação da Kroll dentro do prédio da CEMIG desde o início de dezembro de 2020? Não. Como servidora com ampla experiência em auditoria interna, Conselho de Ética, pergunto: uma empresa com ações na Bolsa de Nova York, Madrid, utilizar, vou usar um termo aqui, presidente, que é o termo militar, utilizar de arapongagem na calada da noite como uma empresa sem contrato assinado, é normal? Não é normal uma contratação, uma atuação precedida de uma contratação. A senhora disse não saber dessa movimentação, mas a senhora ouviu acerca dessa movimentação entre os seus colegas? Não. A depoente pode dizer que a presença de uma empresa que acesse computadores, celulares, documentos de funcionários sem contrato pode colocar em risco o sigilo empresarial ou mesmo a credibilidade da CEMIG no mercado, inclusive pelo risco de exposição de segredos empresariais e estratégias de mercado? Bem, uma empresa devidamente contratada, com cláusulas de sigilo, ela não vejo óbice na execução de uma atividade de investigação, inclusive de coleta de dados, se necessário. Obrigado pela resposta. A CEMIG implementou uma nova política de preenchimento de cargos gerenciais. Só nesse ponto aqui, que eu não queria perder, desculpa, mas nosso depoente ficou claro, já foi aqui determinado, que a prestação de serviços pela Kroll dentro da CEMIG antecede a sua contratação.
Então, do seu ponto de vista, não acha estranho e temerário que uma empresa tenha acesso a toda a documentação, a todos os computadores de uma empresa, inclusive supostos segredos empresariais, sem estar cercada, por isso que me chamou a atenção de fazer a pergunta agora, de um contrato que resguardasse, inclusive, sigilos, aquilo que fosse importante para a empresa, porque já está demonstrado que a Kroll iniciou a prestação de serviços e teve acesso a todos os meios dentro da empresa antes de ter qualquer contrato assinado. Como é que a senhora vê isso? Senhor deputado, eu realmente não tenho nenhum conhecimento de como se deu a atuação da Kroll na CEMIG. O que eu disse é que, para uma investida como essa, há que se ter um contrato assinado. Mas eu desconheço o procedimento inerente especificamente a essa contratada. É justamente o que não tinha. Como eu dizia, a CEMIG implementou uma nova política de preenchimento de cargos e cargos gerenciais, inserindo pessoas sem concurso público, ocupando posições de gerente e superintendente na companhia. Pelo que nos consta, a superintendência de relacionamento comercial, que era ocupada pela senhora, passou a ser preenchida por uma pessoa oriunda do mercado externo sem concurso público. Confirma? Confirmo. Isso está previsto no Estatuto Social da CEMIG? Ou tem conhecimento se esse estatuto sofreu alterações recentemente? E, em caso positivo, quando que isso aconteceu? Essa previsão, eu desconheço essa previsão no Estatuto Social da CEMIG. Essa mudança ela foi recente, eu não sei precisamente a data, mas eu imagino que aproximadamente no final do ano anterior. Na sua experiência, na sua visão de servidora de carreira, essa substituição de concursados nos cargos gerenciais por pessoas externas pode enfraquecer, por exemplo, os mecanismos de compliance e integridade? Por quê? Diante dessa prática, eu penso que há que se ter um cuidado enorme na seleção dessas pessoas, porque são cargos estratégicos da companhia, extremamente importantes para zelarem pelas políticas de compliance da empresa. Muito obrigado por essa resposta. Presidente, nobre relator, demais deputados, a pergunta que eu fiz para Silvia, ela é uma pergunta importante, porque no âmbito dessa CPI, nós teremos aqui, porque já me foi passada essa informação, alguém que quer vir depor, inclusive apresentando, senhora Silvia, que isso não passa de uma estratégia. Inclusive, o termo que essa pessoa usou foi, lá atrás, alguém o chamou para dizer, nós precisamos quebrar o telhado de vidro da CEMIG. E quebrar o telhado de vidro da CEMIG, presidente, seria exatamente tirar pessoas como a senhora Silvia e colocar gente de fora, que não tem compromisso nenhum com a empresa, que não tem amor pela empresa, que não tem relação com a empresa. Então, a sua resposta ela é extremamente importante para que lá na frente a gente traga aqui a pessoa que vai estabelecer que em reuniões isso era tudo articulado. Sobre o contrato com a IBM, com relação ao contrato bilionário da IBM, temos informações de que a depoente não participou da contratação em si. No entanto, ao assumir como superintendente de relacionamento comercial da CEMIG Distribuição, teve que lidar e gerir esse contrato. A senhora confirma isso? Confirmo. Em que ponto essa negociação chegou à sua superintendência? Bem, eu assumi a superintendência de relacionamento com clientes no dia 17 de março de 2021. Esse contrato já se encontrava em andamento desde o dia 12 de fevereiro de 2021, com algumas operações já migradas, inclusive. A senhora se sentiu incomodada ao ter que lidar com esse contrato? Desde que cheguei, deputado, com uma operação já migrada e duas grandes operações por vir, num curtíssimo prazo,
Eu me engajei totalmente no processo, junto com os demais colaboradores da superintendência, para fazer com que essa operação trouxesse o menor impacto possível para os nossos clientes. Responda a minha pergunta, Silvia. Só se sentiu incomodada com esse contrato? Não foi isso que eu perguntei. Perguntando, só responder sim ou não. A senhora, enquanto servidora da CEMIG, que está lá há 30 anos, nunca tinha visto uma coisa dessa, porque nós nunca vimos. Na história da empresa não tem nada. Por mais que se traga aqui uma narrativa de inovação, por mais que tentem encontrar subterfúgios para o estabelecimento desse contrato. A minha pergunta é simples. A senhora se sentiu incomodada em ter que lidar com esse tipo de contrato? Em ter que lidar com um contrato, não. Eu presumi, né, considerando todo o rito de aprovação desse contrato legítimo, se eu posso chamar de incômodo, era todo o esforço para que a operação funcionasse adequadamente. Então, os prazos foram muito curtos, né? Os prazos foram muito curtos para que a gente conseguisse viabilizar, por exemplo, treinamento adequado, né? Para que os tempos de atendimento não fossem comprometidos. Então, este era o meu incômodo. E o fato desse contrato ter sido feito sem licitação, lhe incomodou também? Olha, deputado, eu não participei da gestação do contrato, portanto, fiquei na área muito pouco tempo. Como eu falei com o senhor, todo o meu esforço, todo o meu engajamento foi para implementação do contrato, né? Então, como eu disse, eu presumi um contrato feito sob a luz da lei e coube a mim implementá-lo. A senhora ou alguns subordinados seu era responsável por medir e autorizar os pagamentos da IBM? Olha, o contrato da IBM no primeiro ano, no ano de 2021, o acordo, né, que é chamado de acordo, já estava presumido 10 pagamentos fixos mensais. Então, não havia o que discutir em relação aos pagamentos. A senhora sabe me informar se a medição do serviço da IBM está sendo realizada corretamente? Como eu disse, a medição neste primeiro ano, ela já está pré-definida. São 10 pagamentos mensais, de aproximadamente 9.700.000. Não, eu estou perguntando se a medição do serviço está sendo feita corretamente. O relator quer? Não, porque eu estou achando que é mais grave do que o deputado. Pelo que a depoente está dizendo, não tem medição. Simplesmente a CEMIG confia que foi prestado e paga. O valor que foi estabelecido para pagar durante, sei lá, 1 ano ou 10 meses, sem medição. Se não fizer nada, paga a si mesmo. Não. Neste primeiro ano, o acordado para o desembolso já está pré-definido. O que existe, deputado, é um acompanhamento sistemático da performance, né? Existe uma série de indicadores de qualidade pactuados no acordo e outros por negociar, né, que levam em consideração, por exemplo, o cumprimento de indicadores regulatórios, né, não há que se prescindir de cumprimento de indicadores regulatórios e outros extra-regulatórios. Então, a entrega... Se os indicadores melhoram em razão de outros fatores, a IBM recebe esse mesmo? Olha, numa operação como essa, né, de atendimento presencial, atendimento virtual, não há como prescindir da atuação da empresa para assegurar indicador. Vou dar um exemplo para o senhor, né, que é o índice de nível de serviço de um call center. Se a gente não tiver o número de PAs adequados, o número de postos de atendimentos adequados, o número de atendentes adequados, não se performa. Então, existem indicadores que medem isso, né? Claro que, com uma operação como essa também, a gente tem impactos nesses indicadores, né? Em função do que eu disse, do tempo de treinamento, etc. Eu ia chegar nisso aí, né, deputado? Parece que a IBM está recebendo uma mensalidade fixa. E a gente acaba de constatar isso aqui. Ajuda a gente a entender isso aqui, Excelência. Quem que é o atual prestador de serviço de call center da CEMIG?
mesmo que seja subcontratada da IBM, qual que é a empresa que realiza o serviço de call center da companhia? Até o dia que eu estava à frente da Superintendência de Relacionamento Comercial era a AIC. AIC. Isso. AIC? AIC. Então não é a Audac. Não. É a AIC. AIC. Aquela mesma que perdeu o processo licitatório, aliás, perdeu, né, para a Audac e que pertencia ao senhor Cássio Azevedo, falecido. Tudo bem. A senhora sabe dizer por que não é a IBM que está prestando o serviço diretamente, teve que subcontratar? Olha, consta do acordo uma cláusula que diz que a IBM pode subcontratar no período de transição, né? O acordo ele tem 3 fases: o período de transição, a operação assistida e a operação definitiva, que ela poderia contratar ainda na operação de transição os mesmos contratados da CEMIG. Então, aí essa é a minha outra pergunta, né? Por causa da sua experiência nas áreas de auditoria, de compliance, é juridicamente possível que uma empresa contratada por inexigibilidade de licitação, ou com parceria, como estão dizendo aqui, motivada pela inviabilidade de competição decorrente da notória especialização, subcontrate o objeto a terceiros? Se a senhora fosse auditora da CEMIG e se deparasse com isso, qual que seria o seu parecer acerca do que a gente está investigando aqui? Eu tenho que dizer o seguinte, olha, a análise jurídica eu me sinto impossibilitada de fazer, né? Eu não sou advogada e não consigo fazer essa análise. Análise de auditoria, então. Isso. Em relação à auditoria interna, né, se a gente fosse auditar um processo como esse, nós teríamos que checar o fato em relação às normas internas da companhia. E eu não consigo falar a respeito da contratação. Eu sinto muito, mas eu não participei da contratação, portanto, eu não sei, eu não consigo responder essa pergunta adequadamente, como o senhor espera. Mas a senhora está acompanhando, a senhora acompanhou tudo. A gente está diante do maior contrato da história da CEMIG, o contrato mais longo da história da CEMIG. Nos ajude a entender. Se o senhor me permitir complementar, né, o que traz o acordo, né, que eu me atenda que é o que está escrito no acordo, essa premissa, ela tinha por base não causar disrupção no serviço prestado. Né? É isso que traz o acordo. Por exemplo, nós tivemos uma migração muito rápida, né, das agências. Né? As agências, por exemplo, que tem um volume significativo, mais de 600 mil atendimentos mês. Então, trocar de fornecedor poderia causar uma disrupção no atendimento. Então, essa justificativa é trazida pelo acordo. Eu não consigo, particularmente, não entra na cabeça. Quem que é a atual prestadora de serviço da agência de atendimento presencial da CEMIG? Mesmo que seja subcontratada da IBM, qual é a empresa que realiza o serviço de atendimento presencial da companhia? Até o dia 22 de junho era a Pública Imagem. Até o dia? 22 de junho, até quando eu respondi pela área. Na verdade, até o dia 12 de julho, né? Porque formalmente a mudança aconteceu dia 12 de julho, era a Pública Imagem. A senhora chegou a conhecer o seu Cássio Azevedo? Não. A senhora tem conhecimento que seu Cássio Azevedo, ex-secretário de governo, tinha uma sala no 18º andar da CEMIG? Sinceramente, não. A senhora já se reuniu com ele alguma vez? Nunca. A senhora já ouviu falar disso lá na CEMIG? Não, eu ouvi falar pelos jornais ultimamente, mas eu não tinha conhecimento desse tema. Agora, eu só quero lembrar algo muito triste na história da CEMIG, porque essa questão de subcontratação, ela vitimou 3 pessoas no ano de 2020. Isso nunca tinha acontecido na história da companhia e tenho certeza que a nossa depoente Silvia se lembra muito bem disso. Né? Na PD 218/2020,
Diz que a CEMIG avaliou 6 empresas: IBM, Stefanini, Capgemini, Accenture, Deloitte, CIT. Pela sua experiência em auditoria interna e profundo conhecimento da CEMIG, a depoente não considera que essa contratação poderia ter sido feita por licitação? Não era possível o processo competitivo? Bem, eu preciso repetir que eu não participei desse processo. Mas eu sei que a senhora não participou. Aí é uma pergunta como alguém que participou da auditoria interna. Me desculpa até interromper. Sim. É só um sim ou não. Um sim ou não simples aqui. A minha pergunta de quem passou pela auditoria. Só já deixou claro aqui que não participou. Sim. Mas como alguém que passou pela auditoria, a minha pergunta é: essa contratação não poderia ter sido feita por licitação? Bem, eu reforço que eu não participei, mas eu também não vejo óbice para um processo de licitação. Então, sim. Sim. Era possível um processo, então, competitivo, sim ou não? Eu creio que sim. No contrato celebrado com a IBM, o seu item 2.2 diz que um dos objetivos é migrar o atendimento humano para o atendimento robotizado. A depoente poderia explicar como será essa migração? A cada ano de contrato, há um cronograma pré-estabelecido? Existe um cronograma pré-estabelecido para todas as atividades. Nem toda a tecnologia que vai ser colocada à disposição, ainda está claro, está em construção. O que se pretende é oferecer ao cliente, por exemplo, uma URA cognitiva em que é possível fazer uma interface com o cliente de uma forma mais amistosa e ágil para serviços de baixa complexidade, dispensando, às vezes, a necessidade humana para atendimento de alguns serviços. Então, é um exemplo de tecnologia que visa a redução de custos e melhoria na eficiência operacional. A senhora confirma que existe um serviço de call center sendo prestado a partir da cidade de Hortolândia? Call center, não. O que eu tenho conhecimento é que o back-office da IBM hoje atua em Hortolândia. Explica para quem está nos assistindo o que seria esse serviço de back-office, por favor. O serviço de back-office é um serviço de apoio, sobretudo aos pedidos dos clientes cadastrados através da agência virtual. Então, e outros suportes também aos serviços feitos nos demais canais. E esse serviço era feito onde anteriormente? Eu não tenho conhecimento exatamente onde, qual era o sítio que executava esse serviço. Mas era no estado de Minas Gerais? Era no estado de Minas Gerais. Na região metropolitana? Acredito que sim, eu não tenho certeza. A senhora tem ideia de quantos empregos esse serviço ele gera dentro da CEMIG? Olha, o back-office tem em torno de 200 e poucos empregados. E esses 200 e poucos empregados aqui do Estado, onde que eles estão hoje? Eu não sei dizer. Esses empregados, eles eram contratados da Pública Imagem, que prestava esse serviço anteriormente. Obrigado. Eram esses os questionamentos. Obrigado, Silvio.